Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica. 1 Reis, capítulo 14. Um capítulo que me fez lembrar de algumas histórias muito interessantes. Nesse capítulo 14, nós vemos o profeta Aias, ele indo confrontar o rei Jeroboão. Lembrando que Jeroboão é rei das 10 tribos de, de Israel e Roboão é rei de Judá, de Jerusalém, que é Judá e Benjamim. Então, Jeroboão, ele tem um filho doente e ele já tinha recebido a profecia pelo profeta Aias que ele seria rei de Israel, mas ele fez tudo aquilo ao contrário, ele virou as costas para Deus, ele desobedeceu ao Senhor, ele constituiu qualquer um como sacerdote, lembrando que sacerdote somente da tribo de Levi, e ele foi o primeiro rei de Israel, desse período do reino dividido, e ele também vai ser, se você for analisar, ele foi o primeiro e um dos terríveis reis de Israel, porque ele fez aqueles 2 bezerros de ouro, ele pediu o povo que fosse ao templo adorar o Senhor, então ele estava bem perto do período de Israel, que nós chamamos período de ouro da nação de israelita, que é o período do rei Salomão. Ele viveu com o rei Salomão e mesmo assim ele cometeu esses diversos pecados contra Deus. E aí seu filho fica doente, então ele manda sua mulher de se disfarçar e ir até a casa do profeta. E o profeta, ele está velhinho, cara. Está velhinho, tadinho. Está com os olhos já cegos, porque por causa da velhice, não por causa da doença, mas por causa da velhice. E Deus fala com ele. Deus fala para ele que a mulher de Jeroboão estava indo até a sua casa. E Deus dá uma palavra dura para ela entregar para Jeroboão, que sua descendência seria totalmente aniquilada. E por que eu gostei disso? Olha o que fala aqui, ó. Versículo 4. A mulher de Jeroboão fez isso. Levantando-se, foi a Siló e entrou na casa de Aias. Este já não enxergava, pois seus olhos estavam cegos por causa da velhice. O Senhor, porém, tinha dito a Aias: a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho que está doente. Tu lhe falarás assim e assim, porque quando ela entrar, fingirá ser outra pessoa. Então, Aias, ele é um profeta. E o que é um profeta? Amós 3,7 fala que todos aqueles que são amigos do Senhor são profetas. Profetas são aqueles que têm um coração inclinado ao coração de Deus. Aqueles que têm os ouvidos inclinados ao peito do Senhor. São pessoas que são apaixonadas pelo Senhor. Eles recebem uma sensibilidade com o tempo, com a voz de Deus. E eles procuram viver o primeiro mandamento, procuram viver as leis de Deus. E Ais era dessa forma. E por que eu falei que me lembra algumas histórias? Eu tenho um amigo chamado Darlan, um grande profeta do Senhor, um homem que eu dou ênfase para ele na disciplina espiritual, uma pessoa que me ensinou muito a respeito das disciplinas espirituais. E Darlan, ele me contou um episódio no qual ele fazia devocional sempre num lugar, lá na chácara. E teve um dia que ele não foi para o seu devocional. E nesse dia ele teve uma visão. Ele viu o Senhor sentadinho no lugar onde ele fazia a devoção dele, e esse Senhor estava aguardando a presença dele. E esse Senhor representava a presença de Deus, e mostrando que Deus, ele sempre estava com ele nos devocionais. E eu não lembro de quem falou a respeito da outra história, mas eu lembro dela, que era que um senhorzinho, ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele ficava sentado na cadeirinha de balanço, e do lado dele tinha uma outra cadeira de balanço que também balançava sozinha. E era a presença do Senhor junto com esse senhorzinho. Pode ser lenda essa história? Pode ser, mas pode ser que seja verdade. Eu acredito também que possa ser verdade. Porque quando eu olho para esse profeta ceguinho e com umas palavras tão precisas como essa, eu fico pensando nisso, de um senhorzinho lá sentado, ceguinho,
tendo intimidade e comunhão com o Senhor. Um outro homem de nosso tempo, o seu Roberto Walker, ele tem tanta presença de Deus, a gente chega perto dele, parece que ele respira a presença de Deus. E é como esse senhorzinho Arias, como esse profeta, um homem sensível à voz do Senhor. Que Deus possa nos dar graça para chegarmos a esse nível, para chegarmos a esse patamar de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Amém, irmãos? Então, voltando aqui para o texto, o profeta ele repreende então Jeroboão, falando que Jeroboão ele vai perder o seu reinado e que a sua família será aniquilada e somente esse filho que está doente será sepultado. Os outros da sua família nem sepultados serão comida para os animais do campo. E depois nós temos a respeito de Roboão também, e aqui nós vemos a guerra que acontece. O rei Sisaque, rei do Egito, vai atacar Jerusalém por causa também dos pecados de Roboão, porque Roboão também prostituiu o povo de Judá e também tanto a prostituição como a idolatria, e Deus permitiu então que Sisaque atacasse o templo, atacasse o palácio. E sabe o que acontece, irmãos? Toda a riqueza que Salomão e Davi ajuntou, o rei Sisaque levou para o Egito. Tudo foi perdido num só ataque. E assim nós terminamos então o capítulo 14, com Roboão descansando com seus pais, ele morre, e seu filho Abias vem reinar em seu lugar. E no próximo capítulo nós vamos falar mais um pouco a respeito de seu filho. Beleza? Graça e paz a todos, que possamos nos crescermos e desenvolvermos esse tipo de sensibilidade que os profetas tinham com o Senhor. Fui!